Olá, uma boa tarde para você. A partir de agora, os veículos do Grupo RBS se unem para debater um assunto vital para quem mora em Santa Catarina, que são os fenômenos climáticos, suas causas e consequências. O nosso estado, apesar de pequeno em território, é grande em diversidade de clima. Durante o mesmo período, nós já tivemos enchente no vale e seca no oeste. Somos um dos estados campeões em raios. Chegam a cair 1 milhão de raios durante o ano em Santa Catarina. E os catarinenses também já enfrentaram tornados e o único furacão registrado no Brasil passou forte por aqui. Isso sem falar do El Niño. Mas afinal, por que acontecem tantos fenômenos climáticos em Santa Catarina? E o que é o El Niño? Qual é o perigo que ele oferece? O que nós já aprendemos com as catástrofes decorrentes desses fenômenos? Nós temos como prevenir todas essas consequências? E quando acontecem, o que devemos fazer? Como ajudar? Onde encontrar informações? Essas são algumas perguntas que nós queremos responder neste painel especial Desafios do Clima. O único furacão registrado no país passou forte em Santa Catarina. Horrível, por parte de Deus. Foi coisa muito horrível isso aí, eu nunca vi na minha vida. Tornados já castigaram muitas cidades do estado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Enchentes deixaram milhares de pessoas sem casa e centenas de mortos. Meu Deus! Calorão, raios, seca, neve até no litoral. É? Se não é neve. Santa Catarina já viu quase todo tipo de fenômeno climático. Nós temos desastres associados a todos os tipos de fenômenos naturais. Os eventos extremos estão ficando cada vez mais extremos. Forquilinha, 1999. Isto foi tudo que sobrou da casa da Dona Teresa. Ela voou junto com a casa. Acordou em um banhado a mais de 100 metros de distância. Olha, Dona Teresa, você nasceu e morreu e viveu de novo. Criciúma, 2005. Olha ali. Tubarão, 2008. Um dos tornados que causou o maior estrago foi o que atingiu Guaraciaba, 6 anos atrás. Esses ventos chegaram a quantos quilômetros por hora? A estimativa é que possam ter chego até 250 km por hora. Eu pensava na hora, será que tem mais alguém de vivo fora eu? E neste ano, outro tornado de intensidade parecida atingiu Xanxerê. Sei lá o que aconteceu aqui dentro, um redemoinho, um troço muito forte para fazer uma coisa dessa. Mais de 4.000 pessoas ficaram desabrigadas. Eu não desejo nem pro pior bicho bruto que eu passei. Nunca se sabe quando elas vêm, mas as tragédias climáticas já fazem parte da nossa história. As enchentes são o fenômeno que mais mata em Santa Catarina. Tubarão, 1974. Um dilúvio desse, eu acho, ninguém nunca esperava em Tubarão, né? Quase 200 pessoas morreram. Muitos corpos, até hoje, nunca foram encontrados. Trauma mesmo, isso não vai sair. Mas nenhuma outra região do estado foi tão castigada pela água como o Vale do Itajaí. Que não aconteça a enchente igual em 2008. 1983. 1984. Eu vou tocar com a minha mão numa sinaleira. Olha aqui, gente. Tá aqui, ó. E em 2008, a maior catástrofe climática que o nosso estado já viu. Mais de 1,5 milhão de pessoas atingidas, 135 mortos, 60 cidades em estado de emergência. Não bastasse um desastre, do outro lado do estado era a seca que castigava. Em 2009, 147 municípios tiveram problemas com estiagem em Santa Catarina e 140 sofreram com enchentes e alagamentos.
Ou seja, 94% do estado tiveram algum tipo de problema climático ao mesmo tempo. Tem desastres em todos os meses do ano e das mais diversas características. É difícil a gente apontar qual é o desastre que caracteriza a região sul do Brasil. Em Santa Catarina é assim. Todo mundo sempre está de olho no céu. E ninguém escapa desses fenômenos. São imagens e depoimentos emocionantes, né? E para debater esse assunto aqui com a gente, nós temos hoje como convidados os meteorologistas Leandro Puchalski, do Grupo RBS, que já é conhecido, né, dos nossos telespectadores. Também Mário Quadro, que é professor do Instituto Federal de Santa Catarina e doutor em meteorologia pela Universidade de São Paulo. Além dos nossos meteorologistas, também estão conosco Milton Obos, secretário de Defesa Civil de Santa Catarina, e ainda o tenente-coronel Aldo Batista Neto, que é diretor do Centro de Ensino do Bombeiro Militar de Santa Catarina. Então sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela participação de vocês. E também para nos ajudar na condução deste grande debate estão aqui com a gente os jornalistas do Grupo RBS, Moacir Pereira, também já conhecido, né, do nosso público, dos nossos telespectadores, e o Renato Igor, que também é comentarista do Grupo RBS. Muito obrigado também pela participação, sejam bem-vindos. E este programa especial está sendo transmitido pelos veículos do Grupo RBS em Santa Catarina e também por emissoras da rádio da ACAERT, que é a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Vamos começar, a primeira pergunta, nós vamos começar esse bloco aqui já direcionando, né, a nossa primeira conversa aqui ao doutor Mário Quadro, que é meteorologista. Acabamos de ver essa reportagem que mostra que em Santa Catarina acontece de tudo. E praticamente a cada mês tem um fenômeno acontecendo. Qual é a explicação? Existe uma explicação para que Santa Catarina seja esse celeiro de tantos fenômenos climáticos? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos colegas. Queria inicialmente agradecer o convite, ressaltar a importância desse debate para a gente explicitar a questão do El Niño e os impactos para a população, né? Principalmente agora a gente está nesse advento desses 3 meses aí que vem pela frente. E queria dizer que o estado de Santa Catarina, inicialmente, ele é um celeiro, como você falou, de eventos extremos, e para nós que somos da área da meteorologia, é como se fosse uma escola, né? Praticamente tudo que a gente estuda na faculdade ocorre aqui no estado de Santa Catarina. E basicamente a explicação se dá pela posição geográfica que o estado se encontra. Climatologicamente falando, o local que a gente está é bem uma região de divisa entre as massas quentes, o ar quente que vem da região tropical com o ar frio que vem da região polar. Eles se chocam exatamente nessa região e aí isso é um início para vários eventos extremos. Além disso, a gente tem, por exemplo, na região litorânea, a proximidade do mar, que faz com que essa umidade que venha do oceano provoque excessos de chuvas nessa região litorânea. Aqui no Vale do Itajaí, por exemplo, a gente tem proximidade com o rio, que quando tem chuvas nas cabeceiras bastante elevadas, que faz com que se eleve e esteja as inundações, os alagamentos. Na Serra, a gente tem os eventos de frio e até neves, eventos de neve que ocorrem somente no período de inverno. Mais para o oeste a gente tem opostos, né? Períodos, a gente tem estiagens extremas, né? Eventos longos sem precipitação e também eventos de chuva como tornados, os sistemas que a gente chama convectivos de média escala, que acabam ocasionando desastres naquela parte do estado. Então praticamente todo o estado de Santa Catarina ele está sujeito a algum tipo de ocorrência meteorológica, que é o que a gente acaba estudando na faculdade e aplicando aqui no nosso dia a dia. A meteorologia consegue fazer com alguma segurança previsão do tempo em relação à chuva, sol, etc. É possível fazer previsão e qual seria o prazo a respeito desses fenômenos mais fortes, como furacão, tornados, etc.? Depende da escala do fenômeno que a gente está analisando, né? Os fenômenos climáticos que a gente costuma estar focando, por exemplo, o El Niño aqui, são fenômenos de mais longo prazo. Então a gente consegue prever com até 3 meses, 6 meses de antecedência. Aí a gente vai reduzindo a escala, tem os eventos que a gente chama de sinóticos, que são as frentes frias.
Esse daí a gente consegue detectar com até 7 dias de antecedência. Uma frente que vem lá do sul, passa pelo Rio Grande do Sul, chega até aqui. Aí tem os eventos de menores escalas, tipo os eventos, os tornados e tal. Esse aí é o que a gente chama de curto prazo. Aí é importante ter as ferramentas, os radares meteorológicos, as estações meteorológicas, que vão ajudar os meteorologistas. O radar pode dar com alguma antecedência, você acha? Para o curto prazo. Quanto tempo, mais ou menos? Questão de horas, até 6 horas, Dia, não. 12 horas. A gente consegue analisar um evento desses que tem uma escala menor, com a previsibilidade com mais curto prazo. Agora, se o Mário me permite, é mais ou menos assim, quanto maior a escala do fenômeno, maior tempo a gente tem de previsão. Quanto mais curto, quanto menos, qual a região mais curta que ele vai atingir, menor é também a previsão, o tempo de previsão. Então, um tornado que vai atingir uma determinada cidade, num determinado bairro, ou seja, a escala de atuação dele é menor. Então, o tempo de previsão também vai ser menor. Os equipamentos disponíveis permitiriam que nós tivéssemos sabido de Xanxerê com alguma antecedência, um dia, 12 horas? Radar, etc? Porque para cada tipo de previsão que você vai fazer, de longo prazo, de médio, de curto prazo, você usa um tipo de ferramenta. Então, depende, por exemplo, o radar meteorológico ele é um instrumento necessário para previsão de curtíssimo prazo, que para pegar essas escalas menores, esses fenômenos que atingem uma região menor, né? E você vai usar desde satélites meteorológicos, modelos de previsão, estações meteorológicas. Então, para cada evento que você vai fazer, você vai usar uma ferramenta. E essa condição, ela é muito importante, porque você não pode usar o instrumento errado para prever um fenômeno que não é de acordo. Então, aí você vai ter erro na previsão. Então, é importante você ter vários instrumentos, porque você tem, como a gente falou no início, vários tipos de eventos em Santa Catarina. Professor, nós estamos discutindo aqui nessa etapa inicial do nosso painel por que Santa Catarina é do jeito que é, do ponto de vista da intensidade das manifestações climáticas, dos fenômenos meteorológicos. A intensidade do impacto disso na vida das pessoas tem a ver também com o modelo de construção das cidades, ocupações irregulares, as cidades que cresceram nas margens dos rios. Porque uma coisa é o fenômeno, outra coisa é o que o fenômeno impacta na vida das pessoas. Qual é a relação disso com o modelo de construção das nossas cidades? A nossa parte aqui é a questão da meteorologia em si, o pessoal da aplicação pode falar um pouco melhor, mas eu, por exemplo, eu estudo um fenômeno na região sudeste do Brasil, que se chama Zona de Convergência Atlântico-Sul. Esse fenômeno é um fenômeno que ocorre no verão e ele está associado com chuvas persistentes por vários e vários dias. E lá, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais, tem regiões de serra. E essas chuvas persistentes desse fenômeno acabam provocando deslizamentos e mortes. E todo ano acontece isso. E, infelizmente, acaba perdendo vidas. A gente sabe que todo verão vai acontecer esse tipo de fenômeno. Chega a ser pior que aqui, às vezes, até porque todo verão tem esse tipo de fenômeno. E a população acaba perdendo suas coisas, e até perdendo vida, que seria um caso mais extremo, em função dessa ocorrência desse fenômeno meteorológico que, infelizmente, afeta aquela região lá do... Pois é, nesse sentido, então, Coronel, a relação desses fenômenos com um modelo de construção, de colonização aqui das nossas cidades. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, uma boa tarde a todas as autoridades e membros da comunicação presentes. Em meu nome, em nome do comandante Coronel Aníbal Mocelin, gostaríamos de agradecer a oportunidade de fazermos presentes no evento de tão magnitude e tão importante para a nossa região. E dizer aos senhores o seguinte, não é diferente para o resto do mundo. Existe uma correlação muito forte entre os fenômenos climáticos, a questão geomorfológica, de onde a cidade se desenvolve, e o nível de ocupação. Com certeza, a questão da ocupação do homem, o tipo de recorte que ele faz nas encostas, ou morar próximo a áreas inundáveis ou não. Nós não podemos esquecer que o Brasil, em especial o nosso estado, tem um histórico agrícola muito forte. Ou seja, próximo das áreas mais férteis, nós temos as áreas de inundação secundária dos grandes rios. Então, já existe historicamente uma tendência de se morar em área alagada. Nós temos uma questão geomorfológica, do tipo de solo que compõe principalmente o litoral brasileiro, o litoral catarinense, as regiões do vale. Isso tudo está intrinsecamente ligado com um regime especial de chuvas que podem ir propiciando o evento e um gatilho final muito claro para nós o que aconteceu em 2008. Né? Se me permite usar 2008 como exemplo para nós do Vale, nós tivemos um regime de chuvas importante durante meses
Depois nós tivemos em novembro um gatilho importante lá, das 485 milímetros em 2 dias. Isso tudo com as nossas características de vale, com o tipo de construção. Cidade de Blumenau foram 3.000 escorregamentos em 24 horas. Escorregamentos que nós na época chamávamos de fundo de quintal. As intervenções individuais de pessoas que fizeram recorte nos seus terrenos para melhor ampliar as suas construções. Então, a relação geoclimática com o tipo de geografia e morfologia do solo e mais o nível de ocupação que o homem dá é que leva, os números são expressivos, né, de desastre quanto nós experimentamos. Secretário, ainda em relação a essa questão da previsão, o senhor que acompanha a questão do radar meteorológico, já teve problemas, já acompanhou. Eu quero saber o seguinte: frequentemente nós somos informados, inclusive agora recentemente em Nova York, né, com muitos dias de antecedência foi avisado que haveria um furacão na região de Nova York. A gente tem conhecimento de navios de cruzeiro que circulam em dezenas no Caribe, desviam a rota porque são avisados antecipadamente de um furacão. Eles têm equipamentos mais sofisticados que nós, ou os fenômenos lá são diferentes do que Santa Catarina? O que o senhor acha? Assim, nós estamos... cumprimentar a todos, né, agradecer pela oportunidade e parabenizar o Grupo RBS por tão importante iniciativa. Eu acho que tudo que foi demonstrado aqui, né, Santa Catarina convive, né, há séculos com esses desastres naturais e, na verdade, nós, cidadãos, não nos preparamos para enfrentá-los, né? E esse é o nosso grande desafio. E essa questão de levar esse debate para toda a população, isso ajuda muito, porque todos nós somos responsáveis por isso. Um dos grandes desafios nossos, a Defesa Civil não faz meteorologia, né? Então, cumprimentar aqui o professor Mário, o Leandro, né? A Ciran, que faz a meteorologia, que é base para o nosso trabalho da Defesa Civil. Nós fazemos a interpretação junto com os meteorologistas e a geração dos alertas pela experiência e pelo todo o trabalho de planos de contingência vigente e assim por diante. O que nós temos a absoluta convicção, né? Nós precisamos evoluir muito em termos de equipar o nosso Estado para poder fornecer mais informações para que os técnicos possam, então, conseguir dar informações mais precisas, né? E esse é o grande desafio, por exemplo, agora, na construção do Centro de Monitoramento e Alerta, né, e Gerenciamento de Desastres de Santa Catarina, que prevê não só toda a parte interna operacional, mas toda a cobertura das estações meteorológicas que nós não temos em várias regiões, falta cobertura para dar informação, pluviometria, integrar tudo isso que nós temos e ampliar a ponto de nós podermos fornecer as informações necessárias. E aí entra também a questão dos radares, né? Mas, coronel, aliás, secretário, nós estamos já entrando num tema que nós vamos abordar um pouco mais profundamente daqui a pouco. Eu vou pedir então para nós aguardarmos então para a gente tocar nesse assunto novamente. É um assunto que interessa a estrutura da Defesa Civil, monitoramento, é um assunto que interessa e, né, desperta muita curiosidade aqui de todos os nossos telespectadores, enfim, né, os nossos ouvintes também que estão acompanhando esse debate. Vou agradecer já a participação de vocês já neste primeiro bloco e estamos chegando então ao fim deste primeiro bloco, deste painel especial. Vamos ao intervalo agora e no próximo bloco nós vamos falar sobre o fenômeno El Niño. Quais os reais riscos que ele traz? Como entender a situação do El Niño em Santa Catarina? A gente volta já já.